Bom dia! Hoje o nosso grupo irá apresentar o nosso trabalho sobre o exame físico da cabeça e pescoço. Como? Bom, é necessário lembrarmos sempre de que antes de todo exame físico devemos ter realizado uma boa anamnese, mas não devemos direcionar o nosso exame físico à queixa principal do paciente. É preciso também respeitar todos os medos e anseios do paciente e explicarmos a eles cada etapa desse exame físico, a fim de que possamos ter uma melhor relação e uma maior confiança desse paciente. Bom, para iniciarmos então esse nosso trabalho, vamos começar a realizar o exame físico da cabeça. Durante a inspeção, iremos observar o tamanho do crânio, se há alguma deformidade, se há alguma cicatriz ou alguma ferida e algum abalamento. Durante esse momento de inspeção, também podemos aproveitar para darmos uma inspeção geral na face do paciente, observando se há alguma face típica de alguma doença. Bom, durante a palpação do crânio, nós devemos procurar por algum ponto doloroso no paciente e também devemos retomar a busca por algum abalamento, alguma cicatriz, alguma ferida e até mesmo algum nódulo que pode ter passado despercebido durante a inspeção devido à presença de cabelo do paciente. Devemos também sempre lembrar de palpar as fontanelas. Bom, dando continuidade ao nosso exame físico de cabeça e pescoço, nós vamos agora para o exame físico dos olhos. Na inspeção, nós devemos reparar se o paciente apresenta exoftalmia, que é o esbugalhamento dos olhos, ou endoftalmia, que são os olhos mais fundos. Devemos também reparar na cor da esclera do paciente, que fala a favor de algumas doenças. Devemos também reparar na posição da cavidade orbitária, que fala a favor de hipotelorismo ou de hipertelorismo. Também devemos reparar se existe ou não a presença de cílios. Devemos reparar também nas pálpebras, da posição das pálpebras e se há edema ou não. Também devemos reparar na pupila do paciente, o tamanho, a localização e o formato. Existem alguns testes que podem ser realizados durante o exame dos olhos, como por exemplo o exame de movimentação ocular, onde o médico irá pedir ao paciente que movimente seus olhos para os lados, para cima e para baixo. Há também o teste de reflexo fotomotor, onde através da utilização de uma lanterna, iremos focalizar a luz dessa lanterna em cada um dos olhos do paciente separadamente. E esperaremos a contração pupilar. Durante a parte final do exame físico dos olhos, iremos realizar a fundoscopia, através da utilização de um oftalmoscópio. Bom, primeiramente deveremos utilizar o colírio midriático no paciente, caso não haja nenhuma contraindicação. O paciente deve se manter com a cabeça imóvel e focalizando um ponto fixo do consultório. O médico que utilizar o oftalmoscópio deverá analisar o olho do paciente correspondente ao seu, dessa forma. As principais estruturas que devem ser percebidas durante esse exame são o disco óptico, a mácula, a fóvea e as artérias e veias presentes. Também devemos atentar sobre a presença de hemorragias e exudatos. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, agora iremos realizar o exame físico da orelha. Durante a inspeção da orelha, iremos analisar o pavilhão auricular, o seu tamanho, forma e cor. Além disso, devemos observar se há alguma fissura ou ferida na parte posterior da cartilagem. Também devemos atentar ao meato acústico interno e observar se há algum edema, secreção, sangue, cerume ou corpo estranho. Durante a palpação, devemos palpar o pavilhão auricular externo, procurando por algum ponto dolorido, aumento da temperatura ou edema. Também devemos palpar o processo mastoide do paciente. Na parte final do exame físico da orelha, iremos realizar otoscopia com o nosso otoscópio. Iremos tracionar a orelha do paciente, o pavilhão auricular externo para cima e para trás, e iremos colocar a ponteira do otoscópio no meato acústico externo. A imagem que iremos ver será essa. As principais estruturas que devemos localizar são o cabo do martelo, o triângulo luminoso e a membrana timpânica na cor cinza perolada. Do paciente, a gente vai verificar
verificar a simetria, se tem presença de alguma deformidade, alguma lesão ou a presença de algum ponto doloroso. Depois a gente vai fazer um teste de permeabilidade de ar da narina do paciente. A gente vai fazer a oclusão de uma narina e mandar o paciente inspirar. Depois fazemos a oclusão da outra narina e pedimos para o paciente inspirar novamente. Dessa forma, nós verificamos o fluxo de ar do nariz do paciente. Depois disso, a gente vai fazer a compressão dos seios da face do paciente. Vamos comprimir os seios maxilares e o seio frontal, verificando se tem presença de algum ponto doloroso nesses seios. Depois disso, nós vamos fazer, com auxílio de uma fonte luminosa, nós vamos pedir ao paciente para inclinar um pouquinho a cabeça, vamos levantar a ponta do nariz do paciente e vamos verificar os cornetos, os meatos, se o paciente tem algum desvio do septo. A gente vai verificar a mucosa do nariz, a presença de secreção ou se tem a presença de alguma anormalidade, como pólipos ou os corpos estranhos. Na boca do paciente, a gente começa pelos lábios. A gente vai verificar a coloração da boca do paciente, a gente vê se tem presença de edemas, se tem alguma lesão ulcerada, presença de herpes labial e, muito importante, a gente verificar nos ângulos da boca se tem a presença de quelite angular. Depois, a gente passa para o exame da língua com o auxílio de uma fonte luminosa e uma gazinha. A gente pede para o paciente para tirar a língua para fora, verificamos o dorso da língua, verificamos também a margem lateral esquerda e lateral direita da língua do paciente. É importante dizer que a língua é dividida em duas porções, a porção oral e a porção faríngea. A porção oral consiste nos 2 terços anteriores da língua e a porção faríngea no terço posterior da língua. Depois disso, a gente vai verificar a mucosa jugal do paciente dos 2 lados. A gente vê do lado esquerdo e a mucosa jugal do lado direito. Importante verificar também a mucosa do sulco vestibular, que essa mucosa deve estar sempre úmida e rosada. Depois disso, a gente vai inspecionar o freio lingual do paciente. A gente pede para o paciente levantar a língua e verificamos a presença do freio labial do paciente. Depois, com auxílio de um abaixador de língua, que a gente não tem aqui no momento, a gente vai verificar as amilas do paciente. Pedir para ele fazer e a gente vai verificar a amígdala do paciente, que está na porção da orofaringe e deve estar rosada. No exame do pescoço do paciente, a gente vai verificar a simetria, vai verificar se tem algum nódulo ou algum linfonodo aumentado aparente. A gente vai verificar os linfonodos como? O que a gente tem que verificar? A localização, o tamanho e a mobilidade dos linfonodos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o dedo indicador e o dedo médio e vamos fazer movimentos rotatórios. Primeiramente, vamos pedir para o paciente para virar um pouco a cabeça, vamos pegar os dedos e fazer movimentos suaves e rotatórios, procurando os linfonodos, os pré-auriculares, os auriculares posteriores, os linfonodos tonsilares, submentuais, submandibulares e submentoniano. Aqui também a gente vai verificar os cervicais superficiais, o cervical posterior e os supraclaviculares. No exame de pescoço, a gente faz o exame da tireoide. O que a gente vai fazer? A gente vai localizar primeiro a proeminência laríngea, que é mais conhecida como pomo de Adão, e com os 2 polegares a gente vai. A glândula tireoide está localizada logo abaixo do pomo de Adão. A gente vai localizá-la e com os 2 polegares vamos nos posicionar aqui e pedir para o paciente deglutir. A gente vai sentir a glândula tireoide passando pelos nossos polegares. Depois disso, a gente vai pressionar suavemente um lóbulo da glândula e vamos fazer com a outra mão movimentos rotatórios bem suaves para verificar se temos presença de nódulo. Depois, pressionamos o outro lado da mesma forma e fazemos movimentos circulares do lado contrário que a gente tinha feito antes.
e assim a gente consegue ver a tireoide do paciente.